Prezado ouvinte, eu quero, de forma bastante objetiva, compartilhar uma porção da rica palavra de Deus para sua edificação, consolação e exortação. O texto se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, que diz assim, ó: Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A pressa, como diz o ditado popular, é inimiga da perfeição. E aqui o sábio Salomão, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele com muita coerência, contundência e inteligência nos deixa esse registro, que os planos, os projetos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva conduz à pobreza. Antes de nós iniciarmos um projeto, nós precisamos ter um planejamento detalhado de passos a passos. Antes de um exército ir a uma batalha, ir a um combate, antes existe um plano, existe um projeto para que tenham eficiência, para que tenham eficácia no combate. Antes de uma casa ela ser construída, primeiramente precisa ter a planta. Então, vários fatores da nossa vida, antes de nós executarmos, antes de nós iniciarmos, é preciso que a gente tenha primeiro o plano. É o que Salomão está dizendo, que os planos do diligente, eles tendem à abundância. E o que significa aqui diligente? Diligente significa uma averiguação, uma análise, um zelo, um cuidado antes da execução. Então, o diligente, o prudente, antes dele executar algo, ele primeiro planeja, ele primeiro projeta, ele unificará várias ideias e desenvolverá essas ideias para que, ao começar a desenvolver, executar o plano, ele tende a ser eficiente, ele tende a se inclinar para a abundância. É o que está escrito aqui, que os planos, os projetos do diligente tendem à abundância. Então, como eu disse aqui, que ninguém vai à guerra sem antes calcular os custos, sem antes planejar, projetar como que vai ser o ataque, como que vai ser a defesa, quais são os soldados que serão utilizados naquela guerra, quais serão as estratégias. Ninguém também semeia em campo sem antes preparar a terra. Então, fica essa palavra para a sua edificação. Seja diligente, seja sábio. Sente primeiro, calcule, analise, averigue, para depois iniciar. Porque quando nós não somos diligentes, sábios, prudentes, inteligentes, sabe o que vai acontecer conosco? Nós seremos conduzidos à precipitação. É o que está escrito aqui, ó, que a pressa excessiva, ela vai conduzir o quê? Ela vai conduzir à pobreza. Existe um grande perigo na precipitação. A precipitação é a necessidade de obter algo de imediato. Então, Salomão está dizendo assim, que quem age com precipitação, quem age com uma pressa excessiva, será conduzido ao quê? Será conduzido à pobreza. Então, a atitude precipitada que leva a pessoa a agir sem pensar, sem planejar, sem projetar e sem o principal fator, o ponto nevrálgico, o ponto central, é orar ao Senhor, é buscar apresentar diante do Senhor os planos, os projetos, para que o Espírito de Deus vai conduzindo a nossa mente, vai usando da circunstância para dar sinalizações para nós a respeito de certos fatores, de algo que nós estamos planejando a obter. Então, a pessoa só se torna aqui diligente em seus planos, para que esses planos tendem à abundância quando estão debaixo da direção de Deus. Agora, quando nós não estamos debaixo da direção de Deus, o que vai acontecer conosco? Seremos apressados, afobados,
acabaremos tomando atitudes precipitadas na vida, e isso vai produzir o que em nós? Pobreza, necessidade, escassez, frustração. Dito isso, eu quero encorajar a vocês a orarem em cima desse texto. Após ouvirem esta mensagem, orem a Deus e peça para que Deus te ensine a você ser diligente, sábio, a você planejar, elaborar, orar, para que você não haja com precipitação, mas ao contrário, para que você haja com sabedoria. E ore também ao Senhor para que o Senhor te livre de toda a pressa excessiva.